No vídeo de hoje eu vou ensinar em 3 passos uma técnica para que você consiga instalar uma âncora e instalar aí um botão de liga e desliga para que você consiga acessar a sua autoestima quando você precisar. Então são aí 6 passos. O primeiro eu vou falar para você sobre o recurso, depois sobre o botão, depois eu vou falar como você pode relaxar para lembrar, gravar e por fim testar para ver que realmente funciona para você conseguir botar em prática e aumentar a sua autoestima. Mas em que consiste essa técnica? Essa técnica é baseada aí na PNL, onde é a programação neurolinguística, que você consegue usar algumas lembranças do passado para que você se conecte com aquele momento e aí você viva aquele momento antigo no presente. É meio louco explicar assim, mas basicamente a PNL ela tem esse poder de fazer você se conectar com alguns momentos para que você viva de forma diferente do que você está vivendo, ou seja, mudar o seu estado de sentimento, mudar o seu estado emocional. E essa técnica ela pode ser instalada. Por isso que eu falei sobre um botãozinho de liga e desliga, né? Testa, veja que funciona, depois comente aqui pra gente e até compartilhe com seus amigos para poder ajudá-los também. O primeiro ponto que a gente vai estar falando aí tem a ver então com o recurso, né? Você pode escolher aí qualquer recurso. Só que hoje nós estamos falando aqui para você aumentar a sua autoestima. E para que você consiga fazer isso, o recurso que vai ser escolhido será então a autoestima. E aí, depois de escolher o recurso, você vai para o segundo ponto, que é onde você escolhe o botão. Mas de que botão estamos falando? É um termo que nós costumamos usar, mas que está ligado aí à âncora. Algo que vai te fazer lembrar do momento em que você estaria então com autoestima. E é interessante falar disso porque muitos não se apercebem disso, mas sabem que funciona da seguinte maneira. Quando você sente o cheiro de um perfume, você certamente se lembra de alguém. Isso na PNL é muito explorado, né? O perfume ele te faz lembrar de alguém. Quando você ouve uma música, também você se lembra talvez de alguém ou de algum lugar. Essas são âncoras. Âncora auditiva, âncora visual, olfativa. Então essas âncoras elas são usadas aí na PNL para te fazer mudar o seu sentimento, para fazer você mudar o seu estado emocional. E é disso que nós estamos falando. Esse botão ele vai fazer com que você, assim como um perfume seria o botão, seria a âncora, nesse caso nós vamos ensinar um botão que é mais ligado ao tato. Então muitos podem escolher de diversas formas, talvez apertar a orelha, talvez botar a mão no queixo, mas nós vamos ensinar uma técnica aqui bem discreta. Você pode apertar então um dos seus dedos aqui, ou com a unha, ou com a mão, seria o botão que eu estou incentivando você a escolher. Pode escolher qualquer um outro, mas a ideia é que seja discreto. Então, talvez com a mão abaixada aqui você vai conseguir fazer, sendo que não seja, de maneira que você não seja notado, né? Fazendo essa âncora, esse botão. Então você já escolheu o botão. É o segundo passo que eu estou te ajudando aí para você instalar, então, essa âncora, esse botão para você acessar e poder elevar a sua autoestima. Nós já falamos aí, falamos do recurso, que é a autoestima, e falamos do botão que você vai escolher aqui e apertar assim, ou assim, o seu dedo, escolhe um dos dois, aí, uma forma que você vai usar sempre, e aí você vai apertar e vai acessar esse estado emocional, essa lembrança. E aí para que você entre nessa lembrança, nós vamos ir para o terceiro passo, que é importante que você relaxe. É bom até que depois que você viu o vídeo até o final, você volte e venha pausando, seguindo esse passo a passo, para que você consiga instalar aí esse botão. É importante que você relaxe, para que você de fato consiga se conectar a um momento em que você se lembre, que é o quarto passo, uma lembrança. E para relaxar é importante você respirar fundo e expirar. Faz isso por pelo menos 3 vezes. É bom também que você tente lembrar da palavra relaxar enquanto você expirar. Porque fazendo isso você vai, de fato, relaxar. 3 vezes apenas é o bastante, de maneira bem calma. E agora você vai lembrar. Tentar lembrar daquele momento em que tudo deu certo para você. Talvez quando você passou por uma prova e recebeu a notícia de que foi aprovado. Talvez quando você passou por uma entrevista de emprego e você recebeu a notícia de que foi escolhido. Talvez quando recebeu o sim da sua namorada ou do seu namorado. Então, esses momentos, assim, evidentemente você vai ter um momento talvez até ainda melhor do que o que eu estou citando aqui, né? Para quem é pai, aí, por exemplo, talvez o nascimento de um filho, um casamento. Então, se conectar com aquele momento vai fazer você aumentar a sua autoestima. E nesse passo a passo, olha, você já escolheu o recurso, o botão,
relaxou e agora está lembrando de um momento em que você de fato estava com a sua autoestima elevada, né? Empoderado. Essa é a ideia, que você lembre. E quanto mais você tiver detalhes desse momento, muito mais vai ser a forma como você vai conseguir instalar esse botão, instalar essa âncora. Então tente lembrar mesmo com todos os detalhes. Se fugir alguns detalhes, não tem importância. Mas quanto mais você puder lembrar, melhor. E talvez até você lembre de alguns detalhes na cena, vivendo aquela cena. É interessante você viver aquela cena, né? Não vendo como se fosse uma foto ou assistindo um filme. Mas você está lá, sentindo o cheiro do local, ouvindo talvez a música que tocou no dia, sentindo a temperatura, talvez calor ou frio. Quanto mais você tiver esses detalhes, vai ser melhor. Mas se você tiver algum detalhe na sua mente, na sua memória que não estava lá, também não tem problema. Se concentre o máximo possível nos detalhes que você se lembra, porque é essa ideia, é essa memória que vai fazer parte do conjunto para que você consiga instalar essa âncora e poder acessar então a sua autoestima. Depois desse passo bem lembrado, bem detalhado do momento em que você estava muito bem, que você quer instalar então a sua autoestima, o seu botão, você vai gravar. E para gravar, você estava antes lembrando. Um detalhe muito importante que eu não falei, mas que é de grande importância, é que para você lembrar, vai ser importante você estar com o olho fechado. Então você fecha ali o olho, bem relaxado, lembrando do momento, e aí você vai gravar. E para fazer isso vai precisar de duas coisas muito importantes. Uma delas é você vai usar o botão que a gente ensinou aí para você se conectar posteriormente a essa cena. E a outra você vai precisar se desconectar da lembrança que você está tendo. Então vamos lá. Primeiro, você está lembrando, e quando você estiver no ápice dessa lembrança, no momento mais feliz, onde você realmente está sentindo todas as sensações que a gente falou aqui, né? De cheiro, do calor, do frio, da música. Então você vai usar todos os seus 5 sentidos e mais alguma coisa para você realmente estar vivendo, estar presente ali na cena. Então quando você estiver no ápice desse momento de euforia, de felicidade, de autoestima bem elevada, você vai usar o botão. Vai apertar aqui, ainda com o olho fechado, lembrando disso, né? Por isso que a gente está falando aqui é com o olho fechado. Você vai estar ali e vai usar o botão, aperta por 10 segundos, 20 segundos, em média. Pode ser um pouco mais, tudo bem. Quanto mais você estiver conectado ali, é importante você soltar esse botão no ápice ainda. Então você vai estar ali lembrando a cena no melhor momento possível, e aí você vai soltar esse botão. Quando você soltar esse botão aí, soltar aí o dedo, né? Você vai se desconectar dessa lembrança. E para se desconectar dessa lembrança é muito fácil. Você vai fazer ali um cálculo matemático, né? Talvez 12 vezes 12, 3 vezes 7. Quanto até um pouquinho mais difícil, vai ser melhor, para que você se desconecte realmente daquela lembrança e aí você consiga cumprir esse passo que a gente está aqui agora, né? Também você pode lembrar talvez de um almoço que você comeu há 3 dias. Para alguns essas coisas, no meu caso, por exemplo, tem que forçar bem a memória, né? E a ideia é forçar a memória para algo difícil, e aí você vai perceber que você se desconectou do que você estava lembrando. Talvez agora você até fale, de que você está falando? A lembrança que você estava tendo, de fato, já foi desconectada. A partir daí, você já tem, então, a âncora para aumentar a sua autoestima instalada. O que você vai fazer agora? Vai testar. Como testar? Você vai tentar lembrar de algumas situações que normalmente te deixam com uma baixa autoestima. Tente lembrar de algum momento em que normalmente você não se sente bem, e aí você vai usar essa âncora para testar. E se a sua autoestima ela vai ficar mais elevada. Lembrando que ela não vai sair de baixa autoestima para uma alta autoestima assim tão repentinamente. Mas a ideia é que você se sinta um pouco melhor e gradativamente você vai conseguir, em alguns casos até mesmo, ter uma autoestima bem elevada. Então vamos testar. Você vai, então, apertar o local ali onde você instalou o botão. E aí você vai respirar fundo e vai tentar conseguir acessar aquela lembrança por estar apertando ali aquele local. Testa e depois comenta aqui pra gente, que a gente vai querer saber como é que você conseguiu se sair em toda essa estrutura que a gente falou aí sobre essa âncora, sobre esse botão, sobre essa técnica, para que você consiga elevar a sua autoestima.
Muito obrigado por sua atenção, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal se não é inscrito ainda, que a gente está sempre falando aqui sobre esse tipo de assunto de inteligência emocional para fazer com que você cresça como pessoa. Eu acredito que pessoas crescem. Um abraço do amigo Romildo Araújo. É interessante que esse recurso ele deve ser sempre o contrário, para você conseguir instalar essa âncora aí para que ela funcione com mais eficiência. Ou seja, se a autoestima, o contrário vai ser a baixa autoestima, momentos depressivos, para que você consiga instalar o oposto com esse recurso.